depois manda para o Alexandre, tudo bem? Mas o Marcelo vai ficar com a gente até o final, tá? Então, aí o Marcelo saiu premiado, porque aí você vai ter mais tempo para responder as questões da educação, tá bom? Então, a palavra está com você. Ah, pode falar, Alexandre. Só pedir desculpa que o meu compromisso inadiável é que eu sou professor e tenho que dar aula, então é esse o compromisso inadiável. Tá bom. Bom, boa noite a todos e a todas. Gostaria de dizer aqui que é um grande prazer para mim e para a Secretaria Municipal de Educação estar aqui, e por isso eu trago aqui saudações cordiais da nossa secretária e vice-prefeita Nádia Campeão, do Marcos Rogério, que é o nosso chefe de gabinete, tem acompanhado vocês também em algumas plenárias. Bom, então a ideia aqui é a gente apresentar uma devolutiva às solicitações que vocês apresentaram lá no começo do governo, né? Eu já fiz isso parcialmente numa das reuniões preparatórias, aqui para o dia de hoje. Então, eu apresentarei novamente aquelas informações, complementarei para as regiões que não tiveram as informações, e se porventura alguma das regiões que não indicou a educação como prioridade quiser saber o que foi feito na sua região, eu tenho os dados aqui, não tenho no slide, mas eu posso apresentar para vocês depois, respondendo as dúvidas, ok? E só para a gente estabelecer um cronograma, eu vou fazer a apresentação então das devolutivas, vou trazer informações fresquíssimas da Unicel, que está acontecendo em todas as regiões, em todos os nossos CELs. Nós temos aí vários novos cursos, com editais abertos, inclusive. Eu me lembro que na última plenária na Câmara, algumas conselheiras me procuraram para falar sobre cursos. Então, nós vamos trazer aqui efetivamente, desculpem, o que nós temos à disposição, para que vocês divulguem em suas regiões e, eventualmente, façam parte das pessoas que serão contempladas por esses cursos, que é para isso que eles estão lá, ok? Bom, então, para nós começarmos aqui, eu gostaria só aqui de apresentar o nosso quadro de demanda. Eu trouxe aqui com base no dia 31/7, então isso é o que nós tínhamos nesse período, e aqui as demandas apresentadas em cada um dos 96 distritos que nós temos na cidade de São Paulo. E aí, a partir dessas demandas, boa parte das solicitações de vocês foram feitas, né? Só quero ressaltar que a nossa demanda, ela é móvel, ela é extremamente volátil. Então, por mais que a gente vá criando vagas, ela também gera novas necessidades. A cada creche implantada num local onde não havia creche, ela abre demanda naquele local, porque sem demanda no setor, sem escola no setor, não tem demanda registrada. A partir do momento que eu implanto uma creche, as mães procuram vaga e eu tenho demanda, ok? Então, essa é a demanda que nós tínhamos. E aí, o que acontece? Para poder dar conta da demanda de 150 mil crianças, que foi a herança deixada lá no final de 2012, nós elaboramos aí algumas ações para responder a essa demanda apresentada. Uma delas foi por meio das construções. Então, qual é o raio-x das obras da educação hoje, né? Então, hoje nós temos o seguinte quadro. Eu fiz questão aqui de colocar ano a ano, para vocês terem uma clara noção do que nós estamos fazendo. Então, vejam, nós, até o momento, entregamos 42 CEIs, e só lembrando que agora, no dia de amanhã, nós estaremos recebendo uma lá no Boimirim, e na segunda-feira, uma no Paraisópolis, ok? A Irapará e a Blackout. Depois eu posso passar maiores informações. E ontem, nós recebemos uma MF lá na Fred Astaire. Então, qual que é o nosso quadro hoje? 42 CEIs concluídas, 32 EMEIs, 15 MFs desde ontem e um CEL que é o Heliópolis. Então, nós entregamos até o momento 90 obras. Além disso, nós temos 56 CEIs em obras, 24 EMEIs. EMF, nós temos a Perimetral 2 no Paraisópolis, que será iniciada na semana que vem. Então, nós teremos aqui mais uma obra, e 14 CELs em obras, que depois eu posso passar a relação para vocês ainda hoje na apresentação, para vocês terem uma ideia geral. Além disso, nós temos essa MF que vai começar, e 85 obras licitadas, que nós não iniciamos, ou porque estamos numa fase final de desapropriação,
ou porque estamos nos organizando do ponto de vista orçamentário para começá-las, né? Vocês sabem que a cidade ela sofreu com essa crise do país, ela sofreu um quadro de recessão, mas mesmo assim a prefeitura e a gestão não deixou de continuar investindo na cidade. Bom, além disso, nós temos aqui um raio-x. Isso daqui é a máscara que nós costumamos apresentar para a imprensa. Então, nós atualizamos ela agora no dia 38, e até o dia 38 nós geramos 97.779 vagas de educação infantil na cidade de São Paulo. Tá certo? Esses dados estão anual, e esses dados, eles não têm matemática criativa aqui, porque as unidades elas estão lá materializadas, conforme eu vou demonstrar para vocês por região o que foi feito. Aí nós temos aqui, destas, 80 mil são destinadas à creche e 17.145 para a pré-escola. Lembrando que nós temos ainda 24 EMEIs em obras que vão dar conta aí da universalização de 4 a 5, tá certo? Bom, e onde que estão essas 97.779 vagas? Em 442 novas unidades de educação infantil. Tá certo? Então, esse é o raio-x da cidade. Aí nós temos aqui um mapa, que foi um trabalho que nós fizemos recentemente, eu já havia adiantado, lembrando que em azul é o que existia na cidade de São Paulo, e em vermelho foi o que a gestão Haddad produziu entre 2013 até agora, no mês de agosto. E aí, como ele mesmo tem dito na televisão, até o final do ano nós atingiremos 105 mil vagas. Algo inédito na cidade de São Paulo. Quem mais gerou até hoje gerou 60 mil, e nós vamos atingir a margem de 105 mil novas vagas. E lembrando que essa ação, ela não foi uma ação individual da secretaria. Essa foi uma ação em parceria com as regiões, em parcerias com associações preocupadas em oferecer serviço educacional de qualidade, em função das indicações que vocês fizeram nas regiões e da participação e da pressão, porque a gente também precisa de um pouco de pressão para poder funcionar, né? E aí, graças a esse empenho coletivo, nós produzimos essa quantidade de vagas, que, como eu disse, é algo inédito na cidade de São Paulo, e a expectativa é que o governo continuando, a gente gere novas 100 mil vagas, é a proposta, e aí certamente, se não atingirmos a universalização no 0 a 3, com certeza estaremos muito próximos disso, tá certo? Bom, voltando aqui, aí, então só lembrando aqui então que o nosso raio de ação, ele ficou na ampliação por meio das construções e dos convênios, que foi o que nos possibilitou gerar essas vagas. Acho que agora dá para ir pelo... Isso, perfeito. Isso é o próximo. Então, o que acontece? Então, só dando uma devolutiva rapidamente aqui pelas regiões. Então, o que acontece? Nós temos aqui... Deixa eu só testar aqui. Ok. Então, nós temos aqui o Butantã. O Butantã apresentou aqui essas unidades que nós temos basicamente no Rio Pequeno como prioridade, né? E aí o que nós fizemos até o presente momento na região do Butantã? Nós entregamos lá uma CEMEI, que é o CEMEI Jardim Jaqueline, que atende crianças de 4 a 5 anos, isso se deu agora no início de 2016, e nós entregamos a Chácara do Jockey, que certamente é uma das unidades mais belas, se não a mais bela que nós entregamos até agora, considerando o lugar, né, que foi um ganho extremo para a região. E, além disso, nós temos aqui algumas obras que estão aguardando ordem de início, que são aquelas que eu falei que a gente está se preparando para começar. Porque é importante ressaltar que a gestão trabalhou com 184 obras até o presente momento. Nós garantimos 184 obras, e com o início das obras da perimetral, nós aumentaremos isso para 185 obras. Isso também é algo inédito na cidade de São Paulo, você tocar essa totalidade de obras, né? Muito bem. Além disso, nós também, como eu já havia dito, fizemos um esforço aqui no conveniamento, criando 19 unidades por meio dos convênios, gerando aqui um total de 2.592 vagas na região do Butantã, né?
Uma outra questão importante de ressaltar aqui é que na Vila San Remo nós firmamos uma parceria com a Universidade de São Paulo, obtivemos lá uma área da qual eu estive essa semana e ali já foi implantada a UBS San Remo, vai ser implantado 2 equipamentos da assistência social e será implantado também uma creche, né? Então a gente estava lá tirando as medidas e aí nos próximos dias nós teremos aí, já temos um projeto basicamente elaborado e vamos trabalhar para começar mais essa obra. Na região do Campo Limpo, nós temos aí um total de 5, 6 concluídas, 9 EMEIs e uma MF, aqui a relação de todas elas. E além disso, nós temos ainda em obras mais 6 equipamentos, 7 equipamentos, 6 e uma MF. E é importante lembrar que a Perimetral 2 ela vai ser iniciada na semana que vem, a Irapará, que é a primeira, será entregue no dia 19, agora na próxima segunda-feira, a nossa equipe técnica estará lá para receber essa obra e finalmente entregá-la à comunidade do Paraisópolis, que tanto necessita de vagas. Enfim, então esse é o ponto. E aí na Subprefeitura do Campo Limpo nós também geramos 7.261 novas vagas, sendo que nós tivemos aí 47 novas creches, aqui está a relação. Reitero que elas estarão à disposição de todos, aqui por meio da coordenação do CEPOP, tá certo? Então, todas as unidades, as 47 criadas até o momento, e não terminou. Certamente até o final do ano, nós aumentaremos esse número aí, talvez pelo menos em 10 ou até mais unidades. Capela do Socorro, nós temos 2 unidades concluídas, nós temos aqui um SEI e uma EMEI, tá certo? E nós temos ainda 13 obras, 8 SEIs e 5 EMEIs, que estão todas aqui listadas, né? Sendo que algumas delas aqui, por exemplo, a CEMEI Orfeu Parivente, ela deve ser entregue nos próximos dias, mais uma CEMEI para a cidade, a 4ª da nossa gestão, tá certo? Aí nós temos aqui, criadas na região, 3.892 vagas para o meio de convênio, sendo que foram criadas 19 novas unidades educacionais. Subprefeitura de Cidade Ademar. Antes de falar sobre isso, eu me lembro que desde da primeira reunião do CEPOP que eu participei, o pessoal de Cidade Ademar sempre reforçou a necessidade de fazer um CEL em Cidade Ademar. E aí eu me lembro por vezes que a Joane, inicialmente, o Marcos Rogério, a Tereza Erling, a gente lá justificando por que ainda não havia conseguido, né? Estou dizendo por que não havia, porque finalmente nós conseguimos definir a área. A declaração de utilidade pública na área da Associação da Caixa Econômica Federal, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 6 de setembro, né? Nós estamos com o projeto em desenvolvimento em SMDU e, se tudo der certo, no primeiro semestre do ano que vem a gente consegue iniciar essas obras, né? Mais um ganho, fruto de uma disputa de Cidade Ademar que estava em todos os lugares que o prefeito estava, lá fazendo pressão, fazendo barulho, fazendo vídeo, para poder reforçar a necessidade e também pressionar a nossa gestão para que a gente conseguisse. E aí, todos os secretários que antecederam tiveram o seu esforço, mas aí quando a secretária Nádia Campeão chegou, ela colocou aquilo embaixo do braço e falou assim, ó, nós vamos resolver. Eu lembro que nas primeiras semanas ela recebeu o pessoal de Cidade Ademar, a gente fez uma reunião, chamou até o secretário adjunto de governo foi para a secretaria, algo que não é muito usual, os secretários que ficam aqui no gabinete irem para as secretarias. Dado aí a necessidade da região, as circunstâncias, o Weber Sutt foi lá conosco, a Tereza Erling esteve conosco, o Ricardo Rezende esteve conosco, fizemos uma reunião, e aí nós tínhamos ainda algumas possibilidades para conseguir a área. Mas naquele dia a gente já tinha os processos autuados. Como o caminho foi a desapropriação, nós tocamos e estamos com o decreto pronto. Além do CEL Cidade Ademar, nós também nos preocupamos aqui em fazer outras unidades na região. Então nós temos aqui algumas regiões que fazem parte do programa de mananciais, aqui da David Aid, e temos aqui 2 outras obras que a gente está aguardando ordem de início.
E, além disso, nós criamos 14 novas unidades educacionais na cidade de Ademar, gerando 1.933 novas vagas na educação infantil, da qual está lá, né? Basta pegar os endereços que as crianças estão lá, sendo bem atendidas, estudando e tendo acesso a algo que nós não tivemos, que é a educação de 0 a 3 anos. Eu acredito que poucos aqui talvez tenham tido a oportunidade, e eles estão tendo, e certamente terão um desenvolvimento educacional muito mais adequado. Subprefeitura de Itaquera, nós tivemos aqui entregues até o momento um CEI e uma EMEI, estão aqui os endereços, e temos outras 9 obras em curso, né, sendo 5 CEIs, 3 EMEIs e 2 CELs naquela região. É importante ressaltar, né? 2 CELs, o CEL Parque do Carmo e o CEL São Pedro, né? Ambos em obras, é só passar lá na frente. O pré-moldado está praticamente todo montado, a gente está começando a vedar as paredes, correndo para tentar atender aí o período contratual dele, que é dezembro desse ano. Esperamos que a gente consiga, né? E é importante salientar, né? Alguém aqui comentou sobre o PAC, e lembrando que assim, a gente está fazendo isso com esforço da prefeitura, porque o FNDE ainda não transferiu um centavo, embora a gente tenha um acordo estabelecido. Isso é importante de registrar. A prefeitura está fazendo das tripas corações para poder manter 14 CELs em obras. E só para vocês saberem, a média de preço de cada CEL é 45 milhões. Para vocês terem uma ideia, isso está no Diário Oficial licitado. Alguns um pouco menos, outros um pouco mais, mas o fato é, todos estão em obras e com recursos garantidos até aqui. Ok? Na região de Itaquera ainda foram geradas 2.802 novas vagas, em 27 novas unidades educacionais, criadas aí desde 2013. Subprefeitura do Jabaquara nos apresentou aí demandas também para a educação infantil. Temos em obras 3 novas unidades aqui na região, 2 CEIs e uma EMEI, e além disso, criamos 5 novas unidades por meio de convênio, gerando 580 novas vagas. Essa EMEI que está sendo construída, ela tem capacidade para atender 560 crianças, então a gente já dobra esse número, e cada CEI aqui tem a capacidade de 205 crianças. Então a gente chega em algo em torno de 1.600, 1.700 vagas até o final do ano no Jabaquara. Ok? Boimirim, nós temos aqui entregues até o momento 2 CEIs, 7 EMEIs e 2 EMEFs aqui listadas, e temos em obras ainda 7 obras, sendo 5 CEIs e 2 EMEIs. E lembrando que a José Genioli, que é anexo ao CEL Casa Branca, será entregue amanhã às 10 horas da manhã, as equipes técnicas de SME, de CIURB e da Diretoria Regional do Campo Limpo estarão lá fazendo a vistoria para receber a obra. Se vocês quiserem, acompanhem e verão mais uma unidade sendo entregue para o distrito do Boimirim. Tá certo? Nessa região, nós também geramos um número bastante significativo de vagas, 5.167 em 35 novas unidades. Subprefeitura da Vila Prudente. Então, nós temos lá, concluídos até o momento, 3 CEIs, aqui listados. Aí nós temos 3 obras, sendo um CEI, um EMEI e um CEL. O CEL da Vila Prudente, que também está muito vistoso na região, né? Eu estive lá com o prefeito e com o secretário Garibe, a coisa de mais ou menos um mês atrás, numa vistoria, bem no finalzinho da tarde, a gente vistoriou aquilo com um refletor interno, aí entramos na obra, o prefeito tomou conhecimento, né? Talvez alguns dos conselheiros, não sei se estava lá? Pois bem, então estivemos lá para poder verificar as obras e o bom andamento delas, né? E aí na região da Vila Prudente ainda criamos 6 novas unidades, gerando aí um total de 647 vagas na educação infantil. Subprefeitura da Sé, nós temos 4 novas unidades e um total de 599 vagas. Nós sabemos que uma das demandas lá, muito requerida, é um CEL para a região central. Eu não sei se a conselheira da região da Sé está aqui. Sempre que a gente se encontra, ela aponta. Isso está no nosso radar. A gente tem a expectativa de buscar áreas, todas que nós tentamos, infelizmente não foram viáveis, mas a gente não desistiu.
a gente está estabelecendo aí um novo plano de metas para o governo e a intenção é que a gente contemple essa região também. A gente sabe que há uma demanda muito grande de imigrantes, sobretudo na região, né? Há uma demanda de moradores lá que necessitam de um equipamento dessa monta, né? Então, nós estamos aí empenhados nisso. Subprefeitura de Parelheiros Marcilac, nós temos lá em obra uma EMEI, na Sadam e Noé, eu conversava há pouco, que está parada, porque nós tivemos um problema, infelizmente, com a empresa Massafera, ela está em recuperação judicial. Hoje eu estive em Ciurbe e nós estamos fazendo das tripas corações para que as empresas subsequentes, no processo licitatório, assumam essa obra. Infelizmente, as questões jurídicas ainda não permitiram, mas a Massafera ela veio apresentando problema desde meados de junho, né? E aí nós autuamos ele, multamos eles, tiramos o contrato deles, só que infelizmente, porque como a questão jurídica, se não estiver bem amarrado, a gente acaba tendo problema com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, a gente está tentando resolver para que ela seja retomada e seja entregue até o final do ano, que era o que previa o cronograma, tá certo? Além disso, foram criadas lá na região 4 novas unidades, gerando 1.213 vagas. E é importante salientar que, assim, nessa região, não é que a gente não quis fazer. O que a conselheira colocou dessa regularização fundiária, ela é muito importante para as pessoas que vivem na região, mas ela é importante para o poder público. Porque, assim, hoje, tanto quando a gente vai construir, ali tem muito manancial, ou quando a gente vai buscar prédios para fazer unidades conveniadas, se a região não tiver legalizada, juridicamente a gente não consegue avançar. Então, essa regularização fundiária, ela é muito importante para nós do poder público, porque a gente consegue olhar para uma região que está regularizada e aí, finalmente, implantar mais melhoramentos. Certamente isso é o que acontecerá aí a partir dos próximos meses. Tá certo? Região da Vila Maria, Vila Guilherme. Então, foram criadas, nós temos aqui em obras um CEL, né, que é o CEL Novo Mundo, né, que está em obras. Dos CELs ele foi o que ficou um pouquinho mais atrasado, porque ele já tinha uma contaminação na região, por conta de, lá era uma funerária e tinha um pequeno posto de gasolina, e nós ainda estamos regularizando, só que quem passar lá agora vai ver que o paliteiro está erguendo, e eles estão começando a colocar as paredes do pré-moldado também, desculpem, e ele está recuperando o tempo perdido, né? Ele teve aí um avanço significativo nos últimos 2 meses. Para a região, nós também criamos aí 5 novas unidades, gerando 553 vagas. E só mais um parêntese aqui que é importante, que assim, quando a gente pensa num CEL, eu penso no CEL, equipamento cultural, que nós gerimos ele em parceria com a Cultura e com a Secretaria Municipal dos Esportes, e agora teremos também um CRAS nele, portanto teremos aí SMADs junto conosco, né, nessa administração, mas é importante salientar que um CEL ele gera vagas. Hoje, em cada CEL, nós estamos implantando um CEMEI que gera 508 novas vagas, sendo 260 para o 0 a 3 e 268 0 a 3 e 240 para EMEI, o que é extremamente importante, porque a gente tem um equipamento que atende as crianças não só de 0 a 3, mas em toda a primeira infância, e isso é muito significativo, tá certo? Bom, aí nós temos aqui Pirituba, Jaraguá, que eu havia deixado de fora do nosso último encontro. Então, Pirituba, Jaraguá, nós temos aqui concluídas 5 unidades, 5, 6, 2 EMEIs e 1 EMF. Temos aqui a relação. Além disso, nós temos em obras 3 unidades, né? Estamos considerando aqui, no caso, os 6 que estão em obra. Eu acabei não atualizando ali em cima, peço desculpas, mas na verdade nós temos aqui 6. Nós temos 3 6, 2 EMEIs e 2 CELs, porque nós temos o Pinheirinho d'Água, que teve ordem de início no dia 1º de agosto, assim como o CEL Taipas, né? Ou seja, Taipas, que sempre foi uma região esquecida pelas administrações, ela acaba ganhando agora não só um CEL, mas 2 novos CELs que entraram, têm autorização de obras, têm recursos empenhados,
E aí nós estamos finalizando a parte de projetos e, além disso, resolvendo as questões dos termos de compromisso ambiental, porque aquela região é uma área que tem muita arborização. Aí nós foram geradas aqui 4.496 vagas, Pirituba, Jaraguá, em 35 novas unidades, né? O que é um feito significativo para a região. Subprefeitura de Perus, mais 2 UPAs da saúde, pois bem. Aí nós temos aqui, Subprefeitura de Perus, 2 unidades em obras, Ricardo Dalton e Alagoa Nova, uma no distrito de Anhanguera, a outra no de Perus, ambas em obras, e foram criadas na região 35 novas unidades e foram geradas 4.496 vagas, considerando aqui os distritos de Jaraguá e Pirituba também à disposição. Subprefeitura da Moca, nós temos um CEI concluído e temos aqui, além disso, 4 unidades criadas, gerando 366 novas vagas. Subprefeitura de Santo Amaro, nós temos uma EMEI concluída e nós temos ainda 2 unidades em obras, Rodrigues Montemor e Euclides, que na verdade, assim, eu até acabei me equivocando aqui, é porque Jabaquara está dentro da diretoria regional de Santo Amaro, eu estou repetindo isso daqui. Sim. Depois. Deixa. Sim. Tá. Eu acabei me equivocando aqui, na verdade elas são Jabaquara, mas mesmo assim foram geradas, aí sim, abordando aqui, 22.891 vagas em 22 novas unidades. Subprefeitura do Itaim Paulista, aí nós temos aqui 4 CEIs, 2 EMEIs e 2 EMEFs concluídas, considerando a Fred Aster, essa EMEF que foi entregue ontem para a administração, ontem foi o recebimento da obra, né? E nós temos em obras na região 4 CEIs e 1 EMEI, estão aqui todas listadas e algumas delas já próximas da conclusão. Até atualizando aqui, essa primeira George Jones, ela foi entregue no dia 2, agora de setembro, eu acabei, porque assim, as coisas estão acontecendo tão rápido, que eu acabei não me atentando, também está concluída. Aí nós temos aqui, no Itaim Paulista, 46 novas unidades educacionais, gerando 5.002 vagas na região, tá certo? Aqui a lista de todas as unidades. E para concluir, eu só gostaria de falar para vocês agora, rapidamente, um pouquinho sobre a Unicel, que são informações fresquíssimas e extremamente significativas. Então, só ressaltando que quando o prefeito pensou nas Unicels, né, ele fazendo uma análise, em 2010, nós notamos que na população paulistana, né, apenas 20% da população tinha ensino superior, sendo que... Silêncio, senhor Lorival, minutinho. Senhor Lorival. Sendo que 12,9% eram jovens de 18 a 25 anos que tinham ensino superior, e na periferia a escolarização era muito baixa. Até o exemplo utilizado foi Itaim, que só 3,8% dos jovens tinham ensino superior, num universo de 62 mil. Ou seja, uma situação completamente absurda, né? E aí, o prefeito Fernando Haddad, ele trouxe lá desde o início a proposta não só de nós fazermos a Unicel, como também, em parceria com a Unifesp e com o Instituto Federal, implantar novas universidades na cidade de São Paulo. E assim foi feito. Nós temos lá um polo do Instituto Federal em São Miguel, nós temos uma Unifesp em Itaquera e nós temos um Instituto Federal em Pirituba, né? Ou seja, 3 novas universidades para a cidade de São Paulo, trazidas a partir de um esforço da prefeitura, provocando aí os entes federais. E aí as Unicels, basicamente elas estão onde? É o conceito de universidade no céu. Ou seja, o céu ele tem um espaço grande, já muito bem aproveitado, mas que podia ser melhor aproveitado. Pensando nisso, foi elaborado um plano de implantar inicialmente 32 novos polos. Então nós pegamos 32 céus e colocamos lá a Unicel. Inicialmente era a Universidade Aberta do Brasil,
e depois se tornou Unicel, né? E aí nós firmamos parceria só com entidades, com universidades de ponta para poder atender a comunidade, sendo que os maiores parceiros que nós temos são a Unifesp, a Universidade Federal do ABC e a Universidade Federal de São Paulo. Essas são as três, mas além delas nós temos parceria com todos os outros, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Universidade Federal Fluminense, de Juiz de Fora, de Minas Gerais, de Ouro Preto, do Paraná, São Carlos, São João del Rei, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é a Univesp, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e, além disso, algumas confessionais, o Centro Universitário São Camilo, a Fundação Oswaldo Cruz e a PUC, Pontifícia Universidade Católica. São as universidades que estão nos céus. E qual que é a proposta da Unicel? Oferecer graduação, cursos tecnológicos, especializações, aperfeiçoamento e mestrado profissional. E assim também está sendo feito nas regiões, né? E aí o que acontece? Qual que é a proposta dessas universidades? A gente tem cursos presenciais, semipresenciais e à distância. E aí nós temos toda uma infraestrutura elaborada para isso. Secretaria acadêmica, sala de coordenação, sala de tutoria, laboratório de informática, biblioteca, webconferência, espaços de uso compartilhados. Então aqui um pouco da infraestrutura. Todos estão convidados aí, se não conhecem, a conhecer o projeto. Ele é um projeto muito bacana. E qual que é o raio-x? Então, só em 2016, nós estamos terminando aí os 14 novos polos, nós teremos 14 novos polos na cidade de São Paulo, gerando aí um total de 11.124 vagas. Então, só no primeiro semestre foram geradas 5.662 nos 32 polos, e agora no segundo semestre nós estamos abrindo em 4.662 novas vagas. Reiterando aqui, cursos de graduação, especialização, mestrado profissional, né? E aí, como que ficou isso? Hoje nós temos 64 turmas de aperfeiçoamento, 187 turmas de especialização, 40 de licenciaturas e 10 de bacharelado. Lembrando que nós temos cursos de engenharia, de pedagogia nas unidades, né? E à disposição, e majoritariamente ocupado por quem está na região, o que é mais significativo, né? E é importante salientar que a Unicel hoje, ela gera mais vagas que a Unesp. Ela está no mesmo patamar da USP, e nós estamos falando de cursos oferecidos por universidades de ponta. Não é, com todo respeito, por qualquer uni que a gente tem, não. São universidades federais que estão sendo disponibilizadas. Então, não é só um curso superior, é um curso superior com qualidade sendo oferecido nas regiões. E aí, como que é o raio-x? Então, olha só, nós temos, por exemplo, 3.810 vagas em cursos aprovados pela CAPES, nós temos aqui 14 polos de pedagogia em parceria com a São Camilo, 392 em especialização em gestão e saúde, ou seja, para pessoas que são profissionais da saúde e atuam na região, porque a ideia da Unicel também é formar pessoas que atuem na região. Às vezes a gente fala, não tem professor no Campo Limpo, ou não tem médico na Capela do Socorro. Então, qual que é a ideia da Unicel? É você fortalecer os profissionais que estão na região, para que eles atuem na região, né? 72 vagas da Univesp em engenharia de produção, engenharia da computação. Então, assim, cursos de ponta na área da tecnologia, e além disso, 40 vagas de mestrado profissional, que aí ele está mais voltado inicialmente para os professores da rede, para melhorar a qualidade do ensino que está sendo ofertado na cidade de São Paulo, né? E aí, só ressaltando aqui, o que nós temos hoje? Por exemplo, nós temos aqui tecnólogo em design, 100 vagas, oferecido pela Unifesp. Licenciatura em pedagogia, 700 vagas pela Unesp. Isso aqui já está funcionando. Nós temos pedagogia, complementação, mais 900 vagas pela Unesp, né? Licenciatura em artes, 700 vagas pela Unesp. Licenciatura em química, essa daqui está aberto, o edital vai ser lá no Pera Marmelo, parte das vagas. Licenciatura em matemática, 90 vagas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Biologia,
90 vagas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Licenciatura em computação, que é algo extremamente significativo para o momento atual. 500 vagas pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Mais licenciatura em matemática, também pelo Triângulo Mineiro. Licenciatura em educação física, 50 vagas para o Juiz de Fora. Licenciatura em computação, Universidade Federal de Ouro Preto. Mestrado profissional, 300 vagas pela Universidade Estadual Paulista. Ou seja, tudo isso está à disposição de vocês e daqueles que vocês representam. E a gente precisa que isso seja divulgado nas regiões, para que essas vagas, eu acho que vai ser muito difícil de acontecer o que eu vou falar agora, mas para que eventualmente elas fiquem ociosas, porque a procura ela é significativa. Tá certo? Então, essa é a ideia. É o quê? E além disso, qual que é o conceito da Unicel? Aí, para terminar a minha fala. Oferecer curso de ensino superior, prioritariamente para a população do entorno dos céus, em especial aos jovens, que muitas vezes acabam não fazendo o curso universitário, porque não têm condição de se deslocar para outras universidades, mesmo a gente tendo o Enem hoje, e você tendo a possibilidade de ir para qualquer lugar do Brasil, infelizmente não são todas as famílias que podem custear um filho em outro estado. Mas se você tem a vaga de universidade federal na região, ele pode custear. Então, ela está à disposição e é muito significativo que eles se apropriem disso, para que quem não precise o faça, né? Tem que ocupar esses lugares. Mobilizar as comunidades, especialmente os jovens, a efetuar inscrição para o Enem, lembrando que o Enem, ele dá vaga direta para essas universidades. Ele tendo índice no Enem, ele pode escolher ir para esses lugares, sem ter que fazer um novo vestibular, né? E para finalizar, ainda nós estamos implantando vários cursinhos pré-vestibulares populares, em parceria com a sociedade civil organizada, construindo uma rede voluntária que potencialize os moradores do entorno dos céus a acessar o ensino superior. Porque, além de acessar o ensino superior, ele tem que ter condições para isso. E aí, hoje, quando a gente pensa no filho da classe média ou da classe alta, eles fazem muitas vezes em paralelo escola particular e fazem o cursinho também. E aí, evidentemente, que eles entram, quando a gente coloca ali todo mundo na hora da largada, eles saem muito mais à frente do que os nossos. Com a oferta desses cursinhos populares, a gente tenta igualar essa balança aí para que eles consigam acessar o ensino superior, né? E aí, aqui, os bairros onde há Unicel. Cidade Tiradentes, Pedreira, Jardim Santa Terezinha, Aê Carvalho, Jardim Esmeralda, Pirajussara, Capão Redondo, Jardim São Luís, Interlagos, Parque Santo Antônio, Jaçanã, Guaianás, Jardim Paulistano, Jardim Climaco, Residencial Cocaia, Jardim Morumbi, Parelheiros, Parque Bristol, São Carlos, Itaí Paulista, Jaraguá, Vila Malvina, Parque Cisper, Jardim São Roberto, Parque Boa Esperança, né? E assim por diante, todas as regiões que estão contempladas pela Unicel na cidade de São Paulo. Então, oi? Parelheiros. Parelheiros, acho que a gente ainda não tem, nós não temos um céu próximo. Oi? Temos o céu. Ah, já tem. Isso. Então, a última coisa que eu falo é, se apropriem desses espaços e vamos ocupá-los, porque ele foi feito para nós e para a comunidade que a gente representa. Tá certo? Muito obrigado. Opa! Obrigada, Marcelo. Para quem não sabe, o Marcelo é professor da rede. Ele é concursado, né, servidor público, e está aqui com a gente hoje, e a gente espera dele estar também o ano que vem. E só completando, e também professor da rede de geografia. Minha escola era o Edgar Carone, na região